Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, estudarmos a última lição deste quarto trimestre de 2021. A lição que tratará sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Que apóstolo? O apóstolo Paulo, o personagem bíblico que está sendo estudado neste último trimestre de 2021. Nós estamos estudando sobre o quê? Sobre a sua vida e seu ministério, extraindo de sua vida e do seu ministério lições para a Igreja de Cristo. Eu quero agradecer a você que durante todo este ano esteve conosco. Este ano para nós foi uma bênção. Nós conquistamos muitos inscritos para o nosso canal e queremos avançar ainda mais no próximo ano. Eu queria dizer para você, meu querido professor e aluno que nos ouve neste momento, que você pode aproveitar bem o material que nós deixamos para você. Com esta lição, nós teremos cerca de 78 lições sobre temas da Escola Bíblica Dominical. E aí você pode aproveitar esse material rico com versículos bíblicos, rico com pesquisas bíblicas, para você utilizar em cultos de doutrina, na sua mensagem, meu querido pregador. Aproveite, explore o que nós temos deixado em nosso canal. Também temos alguns louvores que nós deixamos com a irmã Leila cantando em dueto, e nós queremos no próximo ano avançar ainda mais, deixar para vocês alguns estudos bíblicos e quem sabe também uma orientação sobre a Escola Bíblica Dominical. Ore por nós, para que no próximo ano nós possamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Eu quero agradecer a você que durante não somente esta semana, mas durante todo este ano, esteve conosco aqui no nosso canal, nos assistindo, deixando seu like, deixando seu comentário. Eu sou muito grato a você, meu querido irmão, e vamos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Vamos então para a nossa oração e vamos logo entrar na nossa lição. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui para ministrar esta aula para os teus filhos. Que o teu Espírito nos oriente em tudo que iremos falar e que os teus amados e queridos filhos, ó Pai querido, possam aproveitar esta aula e dar uma ótima aula no próximo domingo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. E sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Vamos então à leitura bíblica em classe. Se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Vamos então a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. O primeiro texto: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O segundo texto diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. O objetivo geral da nossa lição é este: enfatizar a gloriosa esperança do cristão. Os objetivos específicos são: primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Terceiro e último, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Vamos então à introdução da nossa lição. A última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus ou através do ministério do Senhor Jesus Cristo. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: a consciência de Paulo diante da morte. Primeiro item: uma morte como oferta de sacrifício. Paulo sentia que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Este símbolo é muito interessante porque Paulo está percebendo que o seu dia, o dia da sua partida, está chegando. E ele se vê como uma oferta oferecida ao Senhor. Assim como o animal, ele ia para o altar e morria, e aquele animal representava o quê? Representava um sacrifício diante de Deus para que fosse aceito por Deus. Assim também Paulo se sentia perto da morte, mas ele tinha certeza que seria recebido pelo Senhor, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento eram recebidos, subiam como cheiro suave diante do Senhor. Paulo tinha certeza que durante a sua vida ele tinha feito o que agradava a Deus e que agora ele seria recebido na glória para estar para sempre com o Senhor. Continuemos. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Você, meu querido irmão que me ouve neste momento, tem esta convicção? Prossigamos. Segundo item do primeiro tópico: combati o bom combate. Diz assim o nosso comentarista, e na próxima tela eu trouxe para vocês algo maravilhoso, adicional para você apresentar para os seus alunos. Vamos lá, vamos ao que está na nossa revista primeiro. Agora, o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Como é importante, irmãos, nós pararmos em alguns momentos da nossa vida e fazermos análise da nossa trajetória. Nós estamos encerrando o ano de 2021. Esta é uma oportunidade boa de você parar e ver aquilo que foi conquistado na sua vida até aqui, aquilo que foi conquistado neste ano de 2021 e você colocar na balança e ver aquilo que ficou pendente, aquilo que você pode investir mais
no ano de 2022, aproveite esta ocasião do fim do ano e início do novo ano para você fazer projetos, para você fazer análise e também projetar alvos para o próximo ano. Continuemos. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo indo para Damasco, até o momento próximo da sua morte, muitas experiências ocorreram na sua vida. Nosso comentarista aqui foi bastante sucinto nas experiências que o apóstolo Paulo teve durante a sua vida. Vamos ler o que está na nossa revista. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provocações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida inteiramente à causa do evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. A pergunta serve para nós. Estamos combatendo contra quem e contra o quê? Essa luta, ela é justa? Essa luta, ela é leal? Esta luta está de acordo com o exemplo deixado pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos? Estamos lutando contra quem e para quê? Pense nisso, irmãos. Precisamos combater o bom combate. Vamos então ao item que fala sobre gratidão e esperança. Eu transformei este item em subtópicos para você ampliar aí a utilização da Bíblia durante a sua aula. Eu coloquei vários versículos, não está na nossa revista. Aproveite, printe esta tela, copie na sua revista, no cantinho da revista e mostre para os seus alunos o seguinte: Paulo, primeiro, combateu o bom combate. Segundo, acabou a carreira. E terceiro, guardou a fé. Vamos então falar primeiro do combater o bom combate. Esse combate, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 1, é um grande combate. Paulo disse: saiba quão grande combate tenho por vós. Depois nós temos que esse combate, ele é um combate contra o pecado e contra as heresias. Nós vemos Paulo o tempo todo mostrando que nós combatemos contra o pecado. Depois nós vemos o quê? Que esse combate não é em vão. Esse combate não é em vão. Nós não trabalhamos como combatendo sem nenhum objetivo. Eu quero ler esse versículo para você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 26. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas combato, não como batendo no ar. Nós não estamos combatendo em vão. A nossa peleja, ela é diária. Todos os dias nós temos uma peleja. E essa peleja, ela resulta em quê? Ela resulta em fortalecimento espiritual nosso. Essa peleja resulta em ganhar almas. Essa peleja resulta em quê? Em edificação de vida. Portanto, não deixe de lutar. O Senhor te capacitou para você lutar. Ele te deu a armadura de Deus para você resistir os dias maus e, havendo feito tudo, ficar firme e lutar com bastante intrepidez contra as heresias, contra o pecado, contra este mundo. E sabe de uma coisa? A recompensa vem de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, o seguinte, você deve conhecer esta passagem bíblica, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Prosseguindo, Paulo acabou a carreira. Ele acabou a carreira como um soldado que peleja e que não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Ele combateu, mas ele também acabou a carreira. Às vezes a pessoa fica apenas combatendo e parece que nunca termina a sua trajetória. Na próxima tela falaremos um pouco mais sobre isso. Paulo combateu como um atleta que deveria se abster
de coisas que pudessem impedir o seu bom desempenho. Um atleta precisa ter disciplina, um atleta precisa ter treinamento, um atleta precisa estar focado naquilo que deseja alcançar. Ele acabou a carreira como soldado, mas acabou a carreira também como um atleta. Prosseguindo, como um lavrador que goza dos frutos. Ele trabalhou, mas ele viu o resultado do seu trabalho, Ele acabou a carreira. Isso nos dá uma noção muito interessante do cultivo, porque é ruim quando você planta e não há resultados do seu trabalho. Toda aquela semente que você lança no chão, ela não germina. Mas Paulo, ele plantou, mas ele também viu frutificar as igrejas nas quais ele trabalhou, os obreiros com os quais ele atuou. Ele viu o crescimento da obra do Senhor. Então ele tinha um sentimento de que havia completado a sua carreira. Como é bom isso, meus amados irmãos, alguém ter convicção de que tudo o que Deus colocou na sua mão para fazer, ele fez. Por essa razão, por ter esta convicção, o apóstolo Paulo disse: combati o combate, acabei a carreira e, para terminar, guardei a fé. E eu trouxe para esta última parte o que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a parte A do versículo, uma recomendação para todos nós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. A fé que uma vez foi entregue aos santos, como está escrito na carta escrita por Judas, esta fé deve permanecer conosco, porque até o final da carreira nós precisaremos manter a nossa fé. Então, meu querido professor e aluno que está me ouvindo neste momento, examinai a você mesmo e veja se você está realmente permanecendo na fé, ou se você está sendo levado pela apostasia que está dominando o mundo e algumas igrejas na atualidade. Permaneçamos, pois, na fé. Vamos confiar cada vez mais no Senhor, ainda que os homens falhem, porque são realmente falhos. Deus jamais falhará. Então, permaneça na fé. Você precisa combater, você precisa acabar a carreira, mas você precisa levantar a tocha da fé e dizer assim: eu estou crendo, estou confiando e nada me abalará, como diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos então, prosseguindo, ler o seguinte. Eu deixei um acréscimo muito interessante e particular para você, meu querido professor e aluno. Diz assim: mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. E aí eu me lembrei do saudoso pastor Moisés Soares da Fonseca, que foi meu pastor na Assembleia de Deus em Niterói. Por muitos anos este homem liderou aquela igreja e ele tinha uma frase própria, que era a seguinte: bom é começar bem e terminar bem. Há pessoas que, como os Gálatas, corriam bem, mas se perderam e não completaram a carreira. Quantos você conhece, e eu também, que estava indo muito bem, pregando muito bem, ensinando muito bem, cantando muito bem, mas se perdeu e não completou a sua carreira. Hoje está desviado, hoje está em outro grupo religioso, hoje está nas trevas, servindo a Satanás. Mas você que está me ouvindo agora, siga o conselho que foi dado a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Bom é começar bem e terminar bem. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para sua circunstância com atitude serena. Ele estava pronto, ele estava completamente consciente de que chegou o momento dele ser recolhido, mas que a sua missão havia sido cumprida com êxito. Prosseguindo, vamos então continuar a leitura
Diz assim: embora não pudesse evitar a morte física, Paulo sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Ele diz assim: temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E depois, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, que trata sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Amados, nós precisamos ser concisos porque esse tema é um tema vasto, é um tema escatológico que exige de nós muito mais tempo para explicarmos. Seremos sucintos, mas não deixaremos de falar desta importante parte da lição. Primeiro item: a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo de número 4. E o que nós temos na tela seguinte é o item número 2, as duas fases dessa vinda. Na primeira fase, ele virá apenas para os salvos. Nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Eu acrescento o seguinte: é chamada de arrebatamento ou rapto da igreja. Em Lucas capítulo 17, versículo 36, diz assim: 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, nesta primeira fase da segunda vinda de Cristo, haverá o rapto da igreja, haverá o elemento surpresa. Nós poderíamos ampliar aqui e falar das surpresas do arrebatamento, mas o tempo aqui deve ser muito bem trabalhado. Então, guarde isto. Esta primeira fase é a fase surpreendente, porque nós não sabemos a que dia e a que hora o nosso Senhor voltará. E assim nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos, aguardando o arrebatamento da igreja. Já a segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O nosso Senhor descerá em glória e será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Isso está em Zacarias capítulo 14. Aliás, você pode ler do capítulo 12 ao 14 de Zacarias, e nós temos ali no Antigo Testamento o que nós chamamos de manifestação de Cristo em glória. Continuando a leitura, nessa ocasião Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo Anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o Anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. Entre essas duas fases acontecerá na terra a grande tribulação, que nós vamos falar um pouco dela daqui a pouquinho. Enquanto a terra passa pela grande tribulação, a igreja do Senhor Jesus Cristo está com o Senhor Jesus nos ares, passando pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro. Este assunto é muito vasto e também muito maravilhoso, porque o que vai acontecer no final da grande tribulação e no final das bodas do Cordeiro? Nós desceremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a volta do Senhor não é para os seus, mas com os seus. Nós viremos com Ele
ele vencerá o anticristo, o falso profeta, o diabo, e vai instaurar o milênio, e nós, como diz a palavra do Senhor, reinaremos com ele. Oh, que maravilha será este momento em que nós assistiremos esta batalha do Armagedon. De cima, nós teremos uma visão privilegiada, estaremos com o nosso corpo glorificado e, como diz a Bíblia Sagrada, estaremos a partir de então para sempre com o Senhor. Essa fase é chamada de manifestação de Cristo em glória. Vamos, portanto, falar agora um pouco sobre a grande tribulação. O nosso comentarista faz questão de mostrar, e nós queremos frisar este pensamento que é defendido pelas Assembleias de Deus no Brasil. Nós, a igreja, não passaremos pelo período do juízo divino, denominado Grande Tribulação. A igreja do Senhor Jesus será tirada antes do período de derramamento de santo juízo. Você deve lembrar de tantos versículos nesse momento, amados irmãos, mas eu quero lembrar apenas de um que nos ajuda a entender. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A igreja não passará pela grande tribulação, porque é um momento de condenação, é um momento de juízo sobre a terra. E nós não estaremos aqui mais, estaremos com o Senhor, para sempre com o Senhor, após o arrebatamento da igreja. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. E eu chamo a atenção de você para um texto que não está na nossa revista, mas é preciso ler neste momento. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Alguns chegam a dizer que este um é o Espírito Santo que será tirado da terra. Mas o Espírito Santo é Deus. Ele nunca foi colocado na terra e nem será tirado, porque como Deus, ele é onipresente. Então, este um que será tirado nada mais é do que a igreja e a operação do Espírito Santo nela. Então, o que detém o império da injustiça é a igreja do Senhor. O versículo anterior diz até assim, versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto houver esta operação sobrenatural do Espírito Santo na igreja, salvando, libertando, curando, fazendo milagres, a igreja do Senhor faz com que o império da injustiça seja detido, ele não possa se manifestar de forma plena. Mas quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, aí sim o anticristo terá toda a liberdade para atuar durante o tempo chamado de Grande Tribulação. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo de enxofre. Diz Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Meu querido irmão que me ouve neste momento, Jesus virá. Ainda que muitos queiram dizer que, mas isso está demorando muito. Aliás, isso foi já predito pelo apóstolo Pedro, porque alguns diriam: onde está a promessa da sua vinda? Mas um dia para Deus é como 1000 anos. Então a promessa está tão atual quanto naquele momento que ela foi proferida. Esperemos, pois, com vigilância e temor, a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos então mostrar aqui versículos que nos dão base para crermos que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu trouxe aqui 3 versículos e 2 afirmações para poder consolidar, corroborar aquilo que falamos até agora. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nós não receberemos a ira futura, porque estamos livres dela. Segundo versículo, Isaías capítulo 26, versículo 20, fala de forma bem ilustrativa o que será isto.
Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. A igreja será escondida por um momento até que passe a ira. Este momento durará 7 anos, o tempo da grande tribulação. Este versículo, mesmo estando no Antigo Testamento, ele mostra de forma ilustrativa o que vai acontecer com a igreja. A igreja estará escondida por um momento com Cristo na glória, para que nesta terra aconteça a grande tribulação. E o último versículo diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E aí eu complemento dizendo o seguinte, a igreja é a noiva do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A grande tribulação é a ira do Cordeiro, Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Jamais um noivo derramaria a sua ira sobre a sua noiva. Jesus não irá derramar a sua ira sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos livres de qualquer condenação, de qualquer juízo. O que será julgado em nós, ou o que será julgado de nós serão as nossas obras no tribunal de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós defendemos sim que a igreja não passará pela grande tribulação. Alguns líderes religiosos estão mudando a doutrina. As Assembleias de Deus do Brasil defendem esta ideia e nós estamos reafirmando isso aqui. A igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira do Cordeiro e nós somos a noiva do Cordeiro. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Primeiro item, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Lá em Atos dos Apóstolos também temos essa expressão, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Foram as palavras do Senhor Jesus Cristo quando os discípulos perguntaram sobre o reino. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler este versículo para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A resposta está no versículo 7, Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Qual deveria ser a preocupação dos discípulos? Seria esta, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que lhes interessava, o que lhes importava naquele momento era receberem o poder, a unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho e não se preocupar com o reino e não se preocupar com a restauração do reino, porque isto pertence a Deus. Prosseguindo a nossa lição, diz o seguinte, tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso, devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor há de voltar. Não nos pertence saber os tempos ou as estações. O que nos pertence é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo e estar pronto para o arrebatamento. Alguns se preocupam tanto em estabelecer as estações e os tempos, calculam a volta de Jesus. Há religiões no mundo que tentaram fazer esta previsão várias vezes e se frustraram, e muitos ficaram desiludidos. Assim como o apóstolo Paulo se preocupou com a sua missão e foi até o fim combatendo o combate, acabando a carreira e guardando a fé, nós precisamos nos preocupar com aquilo que foi entregue nas nossas mãos. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura. É isso que devemos fazer e estar pronto para a volta do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, o nosso comentarista fala sobre uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Eu quero dizer para os irmãos que eu trouxe para vocês algo diferente do que está na revista, mas irei explicar muito bem para que você possa entender. Nós devemos ter cuidado porque às vezes nos prendemos a ideias transmitidas em mensagens por alguns pregadores e preletores e que não têm fundamento bíblico. É preciso examinar a palavra de Deus. Durante muito tempo se defendeu que um grande avivamento ia acontecer antes do arrebatamento da igreja. A igreja sim estaria pronta para o arrebatamento. Mas o que percebemos pela palavra de Deus é que o que realmente marca este tempo do fim é a apostasia. A apostasia é o grande sinal que mostra que Jesus Cristo está voltando. Então, como entender o que a palavra de Deus fala sobre o derramamento do Espírito Santo? Eu trouxe para você os textos e vou ler para você. Primeiro é preciso analisar Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Ali temos uma promessa, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos ou jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Quando vemos as palavras ditas pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versículo 16 a 18, nós temos o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Veja que interessante que nós temos o meu Espírito em Joel, e aqui em Atos nós temos duas vezes do meu Espírito. Em Joel, duas vezes o meu Espírito, e em Atos, duas vezes do meu Espírito. Preste atenção e guarde isso, nós vamos falar sobre isso no final. Porém, o que foi dito nos versículos seguintes ainda não se cumpriram. Vamos ver? Diz assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estes fatos ainda não aconteceram. E veja que interessante, porque aqui fala do grande e glorioso dia do Senhor. Este grande e glorioso dia do Senhor é o dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo em glória. Então, nós temos o quê? Temos uma promessa de que haverá o derramamento do Espírito Santo, mas temos a promessa de que haverá também sinais nos céus e na terra antes que chegue o grande e terrível, o grande e maravilhoso dia do Senhor. Agora, note o que nós temos em Zacarias. Temos um derramamento sobre Israel que acontecerá no final da grande tribulação. Diz assim a palavra do Senhor: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplica. Repetindo, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Você sabe muito bem que Jesus é o unigênito do Pai e o primogênito de Maria. Então, nós temos uma promessa aqui de um derramamento do Espírito sobre Israel no último momento da grande tribulação. Assim, o que entendemos pelo que falamos aqui e pelos textos que lemos? Vamos lá?
entendemos que a promessa registrada no livro do profeta Joel cumpriu-se em parte no dia de Pentecoste. Agora, não foi algo apenas naquele momento, porque a palavra de Deus diz que aquela promessa também diz respeito a nós e a todos quanto o Senhor chamar. O Espírito, então, continua capacitando a igreja com poder e dons espirituais para a propagação do Evangelho com poder. Nós que estamos aqui neste momento temos recebido o dom do Espírito Santo, nós temos recebido a unção do Espírito Santo, nós temos falado em línguas estranhas, como os apóstolos falaram lá no dia de Pentecoste, porque o Senhor tem capacitado a sua igreja, o Senhor tem capacitado a sua igreja para a propagação do Evangelho com poder. Mas, Israel há de experimentar um derramamento no final da grande tribulação, para que creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus, que naquele momento descerá com a igreja glorificada. Meus queridos e amados irmãos, não há convencimento sem o Espírito Santo. E naquele momento, o Espírito de graça e súplica será derramado sobre Israel, e eles olharão e prantearão e irão crer que aquele é o verdadeiro Messias, que havia de vir, mas agora ele vem com os seus santos. E quem são os santos? Somos nós. Eu e você. A igreja glorificada estará vindo com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Que maravilhoso será este momento. Vamos finalmente ao terceiro e último item do terceiro e último tópico. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Olha o que diz o nosso comentarista. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa, pois diz respeito a nós e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós precisamos continuar pregando, ministrando o batismo no Espírito Santo, impondo as mãos, como fizeram os apóstolos. E assim, os jovens, adolescentes, irmãos que ainda não são batizados no Espírito Santo, podem, em nossos dias, receber esta capacitação. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. É interessante falar isso aqui, porque apesar de nós falarmos da capacitação para pregar o Evangelho, nós precisamos olhar para os céus e aguardar o Senhor vir dos altos céus para nos arrebatar. A esperança da igreja não está neste mundo, não está na política. Muitos estão se prendendo às políticas públicas, estão tentando arrumar um espaço confortável para a igreja nas cidades, nas nações, mas o nosso descanso não é aqui, a nossa cidade está nos céus. Vamos ter esta bendita esperança como teve o apóstolo Paulo. Nossa conclusão diz o seguinte: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Amém. Terminamos esta lição fazendo um convite muito especial para você. Olha o que nós temos na tela. Nós temos a próxima lição, que nada mais é do que a primeira lição do primeiro trimestre de 2022. Esta revista que tratará sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E a primeira lição será a autoridade da Bíblia. Estaremos iniciando uma nova trajetória, estaremos iniciando um novo ano e vamos então colocar neste ano os nossos projetos, nossos propósitos, nossos alvos e quem sabe a sua
EBD, na sua igreja, meu querido professor e aluno, possa crescer ainda mais no ano de 2022. Nós tivemos um ano muito difícil de 2021. Foi por causa dessa pandemia, principalmente, que nós iniciamos aqui os nossos trabalhos nesse canal. Mas fomos motivados a dar continuidade a esse trabalho e eu me alegro em ter você comigo aí assistindo esta aula até o final. Deus possa te abençoar, eu te agradeço mais uma vez por você estar conosco aqui. Eu termino com muita alegria mesmo no coração e eu quero registrar aqui a minha alegria e o prazer de fazer o que gosto de fazer, que é ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço de coração mais uma vez a minha querida esposa, que no próximo ano estaremos completando 30 anos de casados. E eu espero que Deus nos dê ainda muitos e muitos anos unidos na sua presença. E agradecer aqui e também agradeço aos meus filhos, Elias e Letícia, que são apoiadores, incentivadores nossos também neste canal. Registro aqui um abraço para o pastor Samuel da Silva, meu pastor presidente, e para todos os irmãos que nos acompanham. Eu quero dizer para você, é muito bom ter você aqui. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like e não deixe de nos incentivar, meu querido, e compartilhar com outros irmãos, com outros professores e outros alunos esta aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu me despeço com muita alegria deste ano de 2021. E eu quero desejar a você um ótimo ano. Eu sei que quando você estiver escutando essa lição, você estará já preparando-se para o final deste ano, com as suas festas. Mas não se esqueça de colocar Jesus em primeiro lugar e a palavra de Deus também, sempre nas mãos, estudando, meditando, aprendendo, porque isto nutre a nossa alma. Deus te abençoe, em nome de Jesus, te dê uma ótima semana e uma ótima aula. Eu me despeço e agradeço a você mais uma vez. Que o Senhor seja contigo em todo o seu trabalho, na sua classe, na sua família, na sua igreja. Feliz 2022 é o que desejo para você, meu querido irmão. Amém e amém.